Aleluia. Aleluia. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Deus reserva o melhor para o fim. Começa a levantar expectativa no teu coração. Deus está chamando um povo para preparar o ambiente. Preparar o ambiente para coisas maiores. Preparar o ambiente para coisas melhores. Coisas melhores estão por vir para os teus dias. Coisas maiores estão por vir para os teus dias. Deus está preparando o ótimo. Você sabia que o bom é o maior inimigo do ótimo? O bom é o maior inimigo do ótimo. Algumas pessoas aqui estão vivendo o bom. Deus está chamando você para o ótimo. Não esteja satisfeito com menos do que aquilo que Deus chamou você para viver. Deus preparou um ambiente lá com Salomão, e esse ambiente era cheio de ouro. Mas houve um momento em que o ouro foi substituído por aquilo que não era ouro, por bronze, por prata, por outros metais preciosos, bons, mas não eram o ótimo. Não troca o ouro de Deus da tua vida pelo bronze que alguém pode oferecer. Há um melhor para você. Há um melhor para você. Deus quer deitar o óleo nas vasilhas essa noite. Levanta as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Recebe do alto. Levanta as tuas mãos bem alto e recebe dele. Tens um nome bem forte. Continua com as mãos erguidas. Sei que não há
Bíblia agora, ou o teu tablet, ou o teu celular. Levanta bem alto. Essa é a tua arma. Essa é a tua arma. Esse é o livro que lê você antes de você ler ele. A Bíblia é a única arma que atira num morto e faz ele viver. Levanta bem alto a tua arma e diz: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Diz: eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Fala: eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Exalta essa palavra agora. Exalta essa palavra. Aleluia. Aleluia. Como tu, Jesus. Pode se sentar. Hoje Deus vai apontar uma arma para a tua vida. Mas quando essa arma disparar, vai vir vida. Essa arma vai disparar vida em áreas na tua vida, áreas que estão mortas. Você precisa esperar o melhor de Deus. Quantos estão esperando o melhor de Deus? Obrigado ao grupo de música. Uma vez alguém perguntou a um arquiteto e perguntaram para ele qual é a obra mais bela, qual é a melhor obra que você construiu. E ele disse: a próxima. Qual é o teu melhor dia? Quais são os teus melhores anos? Quais são os teus maiores milagres? O que você tem esperado de Deus? O que você tem esperado de Deus? Quantos estão prontos para receber alguns disparos da palavra? Abre a tua Bíblia comigo em Números, no capítulo 13. Nós falávamos hoje pela manhã, ainda em continuação àquilo que o Espírito vem trazendo, sobre preparar o nosso ambiente. Deus, ele plantou um jardim. Deus colocou o homem dentro desse jardim. E Deus disse: lavra e guarda. Ou em outras palavras, organiza e protege. Assim também, com a mesma analogia, Deus colocou os membros dentro de um mesmo corpo.
E a gente precisava entender quem nós somos e como nós funcionamos. Precisávamos entender também quem é o nosso vizinho e como ele funciona ao nosso favor. Precisamos preparar um ambiente para as nossas vidas, onde tudo vai acontecer de uma forma favorável. Ambiente é muito importante. Você precisa organizar e proteger o seu ambiente. E aqui é uma passagem bastante conhecida, onde pessoas tiveram a oportunidade de proteger, de organizar o seu ambiente, vivendo uma vida de fé. Quantos conhecem essa passagem? Levanta a tua mão se você conhece a passagem de Números no capítulo 13. Levanta a tua mão se você lê a tua Bíblia. Fala sobre espias. Deus havia dado uma terra, e o nome dessa terra era Canaã. Terra que diziam eles, mana leite e mel. E Deus disse a Moisés: eu dei essa terra a vocês, mas eu quero que vocês enviem espias. Eu quero que vocês enviem espiões. Eles vão observar essa terra e eles vão trazer um relatório dessa terra. Vamos contar alguns espias. Alguém pode falar o nome de um deles? Josué. Alguém pode falar o nome de outro deles? Alguém pode falar o nome de um terceiro? Sem olhar a sua Bíblia. Quantos espias Deus mandou? Quantos você lembra? Olha para quem está do teu lado e diz: irmão, você nasceu para ser lembrado por alguma coisa. A Bíblia não é o livro dos fracassos, a Bíblia é o livro dos sucessos. Você foi chamado por Deus para ser uma história de sucesso. O próprio fato de você ter nascido é uma prova de que tudo vai dar certo. Porque Deus conhece você antes mesmo de você se conhecer. Deus planejou o teu ambiente antes mesmo de você estar nele. E Deus levantou esses espias. Deus deu a eles uma oportunidade de observar uma terra. Vamos ler comigo o que diz Números no capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ou em outras versões, que eu tenho dado, ou que eu já dei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. E ele vai falar aqui em sequência nomes de pessoas que você não lembrava. E mais na frente ele diz assim, versículo 17: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Deus tinha dado uma ordem a Moisés, e a ordem era que aquele povo espiasse a terra.
Fala comigo, espiar a terra. Uma das coisas, um dos princípios que nós precisamos desenvolver para que a gente possa cultivar um ambiente de vitória nas nossas vidas, se chama foco. Espie a terra. Moisés dá algumas outras instruções para eles. E Moisés diz: olha, vocês precisam observar se essa terra é grossa ou magra. Vocês precisam observar se essas pessoas habitam em arraiais ou habitam em fortalezas. Vocês precisam observar como eles plantam, como eles vivem, e etc, e etc. Moisés estava fazendo planejamentos, mas estava fazendo planejamentos debaixo de um foco dado por Deus. Deus vai dar um foco para você. Deus vai dar uma terra para você espiar. Deus vai dar um projeto para você realizar. E Ele não vai dar todos os detalhes desse projeto. Você vai precisar planejar algumas coisas, mas você precisa estar naturalmente sobrenatural. E estar naturalmente sobrenatural significa planejar coisas naturais debaixo de uma direção sobrenatural. Estar naturalmente sobrenatural. Ou estar sobrenaturalmente natural. Não quer dizer que porque ele disse vai espiar a terra, não quer dizer que porque ele disse vai àquela nação, a única coisa que você precisa fazer é destrinchar essa sentença e ir e ponto final. Deus quer você como participante disso. Mas enquanto você olha para cada um dos detalhes, enquanto você olha para os problemas, enquanto você olha para as circunstâncias, a tua fé, ela mantém o foco na promessa. A tua fé mantém o foco naquilo que é o principal. Você faz as coisas pequenas, sempre pensando na coisa grande, para que as coisas pequenas concorram a favor da coisa grande. Mas algumas pessoas olham para as coisas pequenas e esquecem do objetivo daquelas coisas pequenas. Esquecer do objetivo de algo é muito perigoso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Existe uma história que conta de uma cidade que tinha uma ponte. E essa ponte ela funcionava à noite. Consequentemente, as pessoas daquela cidade chegaram a uma conclusão: nós precisamos de um vigia para aquela ponte. E então a cidade contratou um vigia e começou a pagar um salário para aquele vigia, para que toda noite ele pudesse tomar conta daquela ponte. Esse era o propósito: tomar conta da ponte. Mas eles começaram a pensar um pouco e eles disseram: olha, para a gente ter um vigia, nós precisamos de um tesoureiro. E então eles votaram e eles decidiram contratar um tesoureiro para tomar conta do pagamento daquele vigia. E um pouco de tempo passou e eles disseram: olha, para a gente continuar com eles, nós precisamos de um contador. E eles contrataram um contador. E mais um tempo passou e eles tinham um vigia, eles tinham um tesoureiro, eles tinham um contador. E agora, com a dificuldade de administrar tudo isso, eles começaram a dizer: nós precisamos de um administrador. E eles contrataram um administrador. Chegou um momento em que as finanças daquela cidade apertaram um pouco. E aí eles fizeram uma reunião e eles disseram: olha, a gente está gastando demais e a gente precisa ter um corte em funcionários. E eles votaram
e eles escolheram demitir o vigia. Sabe o que isso quer dizer? Se perder no foco. Você se envolve em tantas coisas que você termina perdendo a essência daquelas coisas existirem. É bíblico fazer algumas coisas, é bíblico fazer planejamentos, mas não te esquece do foco, não te esquece da promessa, não te esquece por que você está fazendo aquela faculdade, não te esquece por que você está indo para aquela nação, não te esquece por que você está iniciando aquela igreja, não te esquece do foco, daquilo que Deus falou para você, da essência. A primeira coisa que nós precisamos desenvolver é um foco correto. Fala comigo, um foco correto. Quando você tem um foco correto, o teu pensamento vai ser um pensamento correto. Quando você tem um pensamento correto, a tua confissão vai ser uma confissão correta. E quando você tem uma confissão correta, o teu resultado é um resultado correto. Existem tantas pessoas que elas vivem ocupadas e elas acham que ocupação é igual a produção. Mas elas estão ocupadas fazendo coisas para as quais elas não foram chamadas a fazer. Olha para quem está do teu lado agora e diz: irmão, você não foi chamado para fazer tudo. Talvez algumas pessoas aqui precisem largar algumas coisas, para não perder o foco, para não perder a essência. Existe alguém que fala um princípio muito interessante sobre tempo. Ele rotulou esse nome de princípio de Pareto. E o que é que esse princípio diz? Esse princípio diz que 80% dos resultados vem de 20% das causas. Em outras palavras, deixa eu simplificar para você. Esse princípio, aplicando na nossa prática, ele quer dizer o seguinte: se você olhar para uma livraria, 80% das vendas vem de 20% dos títulos, dos livros que estão ali. 20% dos autores produzem 80% dos lucros. Se você olhar para uma igreja, 20% daqueles que frequentam essa igreja correspondem a 80% dos dízimos daquela igreja. Se você olhar para o seu dia, 20% do seu tempo corresponde a 80% dos resultados que você teve naquele dia. Os outros 80% foram só coisas menores. Mas a essência está nesses 20%. E você não pode perder esses 20%. Você precisa investir 80% do seu tempo nos 20% de coisas que dão resultado na tua vida. Olha para Jesus. E se a gente fosse fazer uma analogia, Jesus gastou 80% do seu tempo com 20% dos seus discípulos. Ele gastou mais tempo com os seus discípulos do que com a multidão. 20% dos ministros em um ministério geram 80% dos resultados naquele ministério. Você precisa de foco. Você precisa concentrar nos 20%. Você que é um jovem, você que faz um concurso, você que faz uma prova, você sabe que 20% dos assuntos vão cair ou vão corresponder a 80% das questões daquela prova. São aqueles assuntos que sempre caem. 80% das pregações que nós fazemos dizem respeito a 20% dos assuntos da Bíblia. São a essência.
Será que foco é importante para as nossas vidas? Será que é importante que eu entenda que o meu tempo é importante? Fala comigo, meu tempo é importante. Se você soubesse quem você é, como Deus sabe que você é, você entendia como 1 hora do seu dia é tão importante. Como 1 hora do seu dia pode produzir tanto resultado. Aleluia! E eles disseram, olha, vamos fazer um planejamento. Mas Moisés, e principalmente Deus, queria que eles estivessem com o foco certo. Olhem para a terra, olhem para a promessa. A promessa é muito boa. Continua lendo essa passagem comigo. A Bíblia diz assim, Números no capítulo 13, e versículo 21. Números capítulo 13, versículo 21 diz assim: assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram a aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Eles foram espiar a promessa que Deus tinha dado a eles. E eu vejo isso um paralelo às nossas vidas hoje, porque a promessa que Deus tinha dado para o povo não foi o Egito. A promessa que Deus tinha dado ao povo não foi o deserto. Algumas pessoas, elas parecem que pensam isso, que Deus usou Moisés com a sua mão poderosa para abrir o Mar Vermelho, para levar o povo para um deserto que Deus tinha preparado para eles. Deus não tinha preparado um deserto para aquele povo, apesar de eles passarem muito tempo num deserto. Deus tinha preparado uma terra chamada Canaã, uma terra que mana leite e mel. E nós podemos enxergar aqui 3 níveis. O povo sem Deus estava no Egito, e no Egito o povo é escravo. No Egito eles não têm direito a nada. E Deus tirou aquele povo do Egito, e aquele povo passou a estar no deserto. Sabe que tem pessoas que gostam do deserto? Porque no deserto, se você está com frio, vem uma coluna de fogo e te aquece. No deserto, se você está com fome, vem um maná dos céus e te alimenta, mas só dá para um dia. Se você está com calor, vem uma nuvem. Se você está com sede, alguém fere a rocha e você pode beber água. Lá você recebe os mandamentos. O deserto não foi o plano de Deus. O primeiro nível que nós encontramos é chamado Egito. E nesse nível o povo é escravo. Nesse nível você está endividado. Nesse nível os juros são o teu senhor. Nesse nível você está doente. Nesse nível você tem necessidades. E aí as pessoas saem do Egito e elas entram para um nível
onde eles têm as necessidades supridas. Se você tem fome, Deus providencia a comida. Se você tem sede, Deus providencia a bebida. Se você tem frio, Ele providencia o calor. Mas esse não é o nível que Deus quer você. Entre o Egito e o deserto, existia um terceiro nível. Fala comigo, um terceiro nível. O nome desse terceiro nível era Canaã. E Deus tinha tirado o povo do Egito para que o povo vivesse em Canaã. E Canaã, diferente de necessidades supridas, era uma terra que para um cacho de uvas 2 homens precisavam carregar. Canaã era a terra da abundância. Canaã era a terra do mais do que o necessário. Mais do que o necessário. Talvez olhando do Egito, você possa se escandalizar com Canaã. Talvez olhando do deserto, você possa se escandalizar com Canaã. E quanto tempo as pessoas demoram no deserto? Quanto tempo as pessoas demoram achando que tudo que Deus pode fazer é pagar a tua conta do dia de hoje? Quanto tempo você está num lugar onde nunca há sobra para a tua vida e você acha que está no melhor de Deus? Esse é o bom. Deus tem o ótimo. Esse é o bronze. Deus tem o ouro. E o bom é o maior inimigo do ótimo. Porque no bom você está satisfeito. No bom você acha que não precisa mais. Lá em Salmos, no capítulo 23, ele começou a falar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Deixa eu dar para você a maior revelação dessa noite. Quantos sabem que as ovelhas são herbívoros? Fala comigo, uma ovelha é um herbívoro. Isso quer dizer que se uma ovelha estiver num pasto bem verdinho, ela vai comer. O que faz uma ovelha deitar em verdes pastos? O que faz uma ovelha deitar em verdes pastos? Saciedade. Davi era um pastor de ovelhas. Se Davi escrevesse hoje, talvez ele não usasse esse exemplo. Davi disse: olha, eu como, tenho tudo o que preciso e ainda me deito na abundância. Esse é o meu Senhor. Se ele escrevesse hoje, talvez ele dissesse: a minha poupança está gorda. Paguei as minhas contas e tenho dinheiro no banco. Mas na frente ele diz algo muito interessante. Ele diz: o meu cálice está cheio. Olha para o irmão que está do teu lado. Pergunta para ele: irmão, você acha que Deus sabe a medida do seu cálice?
Você acha que Deus sabe a medida do seu cálice? Com Deus o copo não está nem meio cheio nem meio vazio. Com Deus o copo está transbordando. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer dar mais. Ele sabe o que você precisa e Ele quer dar mais. Para que você possa tocar em outras pessoas, para que você possa investir em outras vidas. Quanto sabe que onde há abundância, o montinho de oferta aqui para aquela missionária vai ser maior. Deus quer sobrando na tua vida, para que você possa abençoar outros. Deus quer ver você deitando em verdes pastos. Deus quer ver o teu cálice transbordando. Deus quer te ver em Canaã. Você precisa parar de ter uma mentalidade de Egito. Você precisa parar de ter uma mentalidade de deserto. Deus quer você em Canaã. Deus quer você onde não falta. Eu vim, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham suficiente. Eu vim para que tenham vida e tenham exatamente o que vocês precisam. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, abundância, mais do que o necessário, mais do que o que você precisa, abundância, 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 abundância. O que é que você precisa essa noite? Deus quer mais. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Não é o necessário, mas isso escandaliza algumas pessoas. Eu não tenho problema com isso. Se você tem problema com sobras, passa então para mim, porque eu estou muito bem sobrando. Abundância, 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 abundância. Você está levando um tiro com essa arma hoje. Essa arma está apontada para você e ela está falando abundância, 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 abundância. Essa é a terra que Deus prometeu para esse povo, e eles precisavam estar focados nessa terra, resolver as coisas sem perder o foco. A terra era muito boa, e eles começaram a trazer um relatório. A Bíblia diz assim no capítulo 13, versículo 26. Números capítulo 13, versículo 26. Diz o seguinte: e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E aí diz assim no versículo 27: contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Algumas pessoas podem dizer: nós fomos até a terra que você nos deu, Senhor. Eu vi a promessa que você trouxe para a minha vida. Verdadeiramente essa promessa é muito boa. Olha para aquilo que Deus prometeu para você agora. É muito bom, não é? Aleluia.
Só que eles acrescentaram uma palavra, uma partícula. Eles disseram: o povo, porém. Cuidado com os poréns que você tem acrescentado ao foco que Deus mandou você ter. A promessa é muito boa, o meu bolso, porém, para financiar essa promessa, quem disse que é você quem vai financiar a promessa? Se é o teu projeto, então você vai financiar. Mas se for o projeto de Deus, Deus financia. A minha família, porém, a minha igreja, porém, eu, porém, quem sou eu? Quem sou eu? Um pouquinho menor do que Deus. Você é um pouquinho menor do que Deus, revestido de glória e de honra. Salmos no capítulo 8 diz isso. Eles começaram a lamentar, eles começaram a tirar o foco, e tudo que você foca amplia na sua vida. Se você foca um problema, aquele problema ele se amplia na sua vida. Parece maior do que verdadeiramente é. E eles começaram a dizer: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os hebreus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo. Proteja o seu ambiente. Porque uma confissão de incredulidade é como um vírus. É como uma gripe. Se você ficar muito tempo perto, você vai ser contagiado. Você precisa dar uma resposta. Você precisa fazer o povo calar a boca e dizer: eu não vou deixar você falar isso perto de mim. Ele fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado. Quantas pessoas aqui não têm infamado as promessas que Deus tem dado a cada uma delas? Desprezado, é opcional. Ah, Senhor, a promessa é tão boa, mas tem essa dificuldade, tem essa outra dificuldade, tem essa outra dificuldade, e aí eles vão infamar a terra, vão infamar a promessa. Ah, também eu não queria tanto assim não. Essa coisa de ministério também não era uma coisa que ou é ou morre. Essa coisa de ir para esse país também não era assim tão forte, era só um desejo que eu tinha no meu coração. Por que você mente para você mesmo, achando que você vai ser feliz em outro lugar que não seja o centro da vontade de Deus? Por que você está desprezando a promessa que Ele deu para você? O teu chamado não é opcional. O teu chamado não é uma coisinha a mais, não é um mimo. O teu chamado é a tua essência. Sem Ele você não é nada. Se você não faz o que Deus chamou você para fazer, vai haver dentro de você sempre algo queimando, sempre algo incomodando. Você pode dar o maior sorriso na frente dos outros, mas por dentro você sabe que você está chorando. Porque você nasceu para reinar. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para olhar para aquilo que está sem forma e vazio e dizer: haja, seja, produza, frutifique, multiplique. Teu projeto pode parecer sem forma e vazio, mas o Espírito de Deus está pairando sobre ele. Assim como o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, esperando uma voz de comando, Deus está esperando a tua voz de comando nessa noite.
Deus está esperando você se levantar com autoridade, sabendo quem você é, e dizer basta, não é opcional, eu não quero o bom, eu não quero o deserto, eu quero o ótimo, eu quero Canaã, eu quero o que Deus chamou para mim. Haja, seja, produza, frutifique, multiplique. Não tem outro caminho, não tem mais volta. Você tem que fazer o que Deus chamou você para fazer. Paulo falava, me é imposta essa obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Ele não pregava porque era bonitinho pregar, nem porque ele gostava somente. Mas era a essência dele, queimando dentro dele. Há uma essência em você, queimando dentro de você. E você precisa olhar para essa essência e dizer, vai ser assim. Mas eles começaram a infamar a terra. Eles disseram, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Preste atenção agora. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quando você tira a atenção do foco de Deus e você olha para os problemas parecem maiores do que eles verdadeiramente são. Porque esse povo aqui não só distorceu a concepção de quem eles eram, mas também distorceu a concepção de quem eles eram para o povo. Eu não sei se você percebeu do começo da história, mas eu falei que eles eram espias, eles eram espiões. Deixa eu dizer algo muito profundo para você. Um espião, ele entra num lugar em secreto, sem ninguém perceber. Eles não chegaram para os gigantes e disseram, bom dia, eu sou um espião, venho lá do deserto, saí do Egito, e eu quero saber como é que é essa terra de Canaã, porque nós queremos conquistar essa terra. E aí de repente algum gigante disse, eu vejo você como um gafanhoto. Isso não aconteceu. Quem disse a eles que os gigantes estavam vendo eles como gafanhotos? Quem disse isso a eles foi a percepção equivocada da realidade que estava na cabeça deles. Quando você está em erro, eu não sei se acontece assim com você, mas você vem para uma igreja, você se converte e de repente você maltrata a sua esposa ou você faz alguma coisa errada, e aí você chega na igreja com um sentimento de condenação, e às vezes você passa perto do pastor e o pastor nem fala com você, mas porque ele ia falar com outro irmão, e aí você diz, ele sabe. Eu percebi o sorriso dele, que não foi aquele sorriso que ele sempre dá comigo. Está um pouquinho diferente. Quando você distorce o foco das coisas, você começa a se achar pequeno. E pior, você começa a achar que as pessoas te acham pequeno. Lá vai você com a sua distorção errada. E você olha para as pessoas e diz, olha como ela me olhou. Ela acha que eu não valho nada. Quem disse a você? Foi a tua distorção. Foi o teu pensamento errado. Agora deixa eu mostrar uma coisa interessante. Abre comigo lá em Josué no capítulo 2. Porque nós vamos ver um outro ponto de vista dessa passagem. E esse ponto de vista vai ser bastante esclarecedor. Eu sei que você tem um marcador de texto, ou você tem um dedo, ou você tem uma função no seu tablet. Então marca aquele capítulo de Números 13, enquanto você está lendo Josué no capítulo 2, porque nós vamos voltar para lá. Josué no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ver um momento onde Josué envia 2 espias. E esses 2 espias, eles estavam num tempo muito parecido
não havia uma distância muito grande entre o tempo dos primeiros 12 espias e o tempo desses 2 outros espias. Esses 2 espias, quantos conhecem a passagem de Josué 2? Quantos já leram a Bíblia? Josué no capítulo 2 vai mostrar um momento onde 2 outros espias vão chegar naquele lugar, em Jericó. Jericó era uma das principais cidades de Canaã. E o rei de Jericó ouve dessa vez a informação vaza. Chegou 2 espias aí, manda uns soldados para ver o que é que esses caras estão fazendo lá. E eles vão para a casa de uma mulher chamada Raabe. Eu sei que vocês conhecem a história, por isso não vamos ler tudo. Raabe esconde aqueles 2 espias. Raabe desvia a atenção dos soldados. E quando aqueles soldados vão embora, Raabe sobe e vai falar com os espias. Agora eu quero que você preste atenção num detalhe muito importante. Raabe fazia parte da geração dos gigantes. Quantos gostam de imaginar situações aqui? Queria que você imaginasse uma situação comigo. Nós temos aqui um povo no deserto, desse lado. Nós temos aqui um rio. E esse rio é o Rio Jordão. E nós temos aqui a terra de Canaã, a terra dos gigantes. Raabe fazia parte desse povo. De um lado, nós temos o povo de Deus, com uma perspectiva do que era encarar aqueles gigantes. Do outro lado, nós temos os gigantes, com uma perspectiva do que era aquele povo de Deus. E Raabe, como gigante, vai dar o relatório oficial dos gigantes, assim como os espias desse lado deram o relatório oficial deles. Vamos ler comigo? Josué no capítulo 2 e versículo 7. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens, preste atenção no que um dos gigantes estava dizendo, preste atenção no que um daqueles que Deus não tinha escolhido estavam dizendo. Ele diz assim: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Como é que alguém pode dizer que os gigantes olhavam para eles e os viam como gafanhotos, se os próprios gigantes estão dizendo: estamos cheios de medo e nós estamos desmaiados diante desse povo? Fala comigo, ponto de vista. Percepção. Qual é a percepção que você tem? De que ponto de vista você está vendo as coisas? Agora, Deus, Ele vê os 2 pontos de vista. Deus, Ele vê os 2 lados. E ela continua dizendo assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Preste atenção nesse detalhe agora. Ouvindo isto, ouvindo o quê? Ouvindo que eles atravessaram o Mar Vermelho lá no Egito. Quando eles ouviram a notícia disso,
ouvindo a gente essa notícia, o que é que ela diz? Desmaiou o nosso coração. Ou em outras versões, derreteu-se o nosso coração. E em ninguém mais, do lado de cá, em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, não o Senhor nosso Deus, o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e é Deus embaixo na terra. Deus é Deus em cima nos céus, mas Deus é Deus aqui embaixo na terra também. Ele é poderoso nos céus, mas Ele é poderoso na tua vida também. Quando nós estamos nos cultos, nós fazemos essa pergunta: quantos creem que Deus é poderoso? E todo mundo diz amém, aleluia. E aí a gente pergunta: quantos creem que Deus é poderoso na sua vida? E aí os améns caem um pouco. E aí a gente passa um funil maior, e nós perguntamos: quantos creem que Deus é poderoso na sua vida hoje? Deus é poderoso na sua vida hoje. Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Fala comigo: hoje é o meu dia. Fala comigo: meu Deus é Deus nos céus e é Deus na terra. Fala comigo: Ele é Deus nos céus e é Deus na minha vida. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Hoje. E ela disse: olha, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. Em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. E aí ela começa a implorar. Aqui está o gigante implorando: por favor, quando vocês conquistarem essa terra, que eu sei que vocês vão conquistar, poupa a minha família, poupa os meus. Agora perceba que a partir de quando o coração deles desmaiou? A partir de quando eles ouviram o que aconteceu lá no Mar Vermelho. Volta lá para o Mar Vermelho comigo. Vai lá em Êxodo no capítulo 15. No capítulo 15 do livro de Êxodo, o povo de Deus, debaixo de um milagre, debaixo de uma unção coletiva, debaixo da manifestação dele, vê os mares se abrirem, e eles passam entre as águas, e eles começam a cantar um cântico profético, e eles começam a declarar coisas. Êxodo no capítulo 15, versículo 11, a Bíblia diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste esse povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão. Eles estavam declarando a palavra. Os povos ouvirão. Os povos ouvirão. Eles estremecerão.
Apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á um temor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Quando foi que o temor caiu sobre aquele povo? Quando foi que o coração daquele povo derreteu? Quando o povo de Deus disse, lá no Mar Vermelho, o coração deles vai derreter. Deus ouviu a oração do povo, e Deus foi lá, e caiu um pavor sobre aquele povo. O coração deles derreteu. Desde que nós ouvimos que vocês vieram no Mar Vermelho, o nosso coração derreteu. Quanto tempo demorou para aquela oração ser respondida? Quanto tempo demorou para Deus derreter o coração daquele povo? Agora preste atenção em algo muito interessante. Deus, Ele enxerga os dois lados. Deus sempre enxerga os dois lados. Aqui a gente está com o povo de Deus, e o povo de Deus está dizendo, esse povo é mais forte do que nós. Nós somos como gafanhotos, e eles olham para a gente como gafanhotos. E Deus está aqui no meio. Deus está vendo eles, e Deus está vendo eles também. Aqui está o povo de Deus resmungando, e aqui está o povo do mundo dizendo, Deus e vocês, é Deus em cima nos céus, é Deus embaixo na terra, essa terra é de vocês. E Deus está observando os dois lados. Como você acha que Deus se sente ouvindo aquilo que o povo falou? Mas na frente você vai ver que aquele povo começou a dizer, porque o Senhor nos trouxe para esse lugar. O Senhor trouxe a gente para morrer nesse deserto. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você está dizendo, por que Deus me trouxe até aqui? Deus é os dois lados. Deus já preparou um ambiente. Deus plantou você nesse ambiente. E Deus está dizendo, guarda, protege, organiza. E você está dizendo, por que Ele me trouxe aqui? Agora preste atenção em algo. Olhando do lado de cá, parece que eles estão enfrentando um grande problema. Concorda comigo? Mas Deus vê os dois lados. Se você pudesse ter a noção de olhar lá do outro lado, você ia dizer, que problema que nada, está tudo resolvido. A primeira coisa que passa na tua cabeça é impossível. Depois você diz, o preço é muito alto. Depois você diz, eu sempre soube que era para fazer. É impossível. Esses gigantes são muito fortes. Agora Deus vê os dois lados. Do ponto de vista deles, eles estavam enfrentando um problema. Mas do ponto de vista de Deus, aquilo não era um problema. Quais são os teus problemas? Quais são os teus problemas?
Você precisa olhar do ponto de vista certo. Aleluia. Glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diz para ele: irmão, problemas não existem. Calma, não sai daqui. Deixa eu explicar a você. Vira mais uma vez para o teu irmão e diz: irmão, problema é só o que você chama, enquanto você não está vendo a solução. Problema não existe. É só uma questão de ponto de vista. Alguém está numa empresa e aquela empresa está no vermelho e ele diz: essa empresa vai falir. E aí chega um consultor e esse consultor ele tem um outro ponto de vista. E esse consultor olha para aquela mesma empresa com aquelas mesmas finanças e ele diz: você vai investir aqui, você vai fazer marketing aqui, você vai fazer isso. E de repente a empresa sai do vermelho. E aí o dono da empresa diz: o meu problema foi resolvido. Não, o seu problema nunca existiu. Você só não estava vendo a solução. Uma criança está brincando com o seu carrinho e a roda do carrinho dela se solta. E para ela começa a imaginar: nunca mais eu vou brincar com aquele carrinho. Nunca mais eu vou ter aqueles momentos de alegria. E ela chega chorando para o pai. E o pai diz: não, filho, está aqui, ó, volta a brincar. Problema é como você está vendo. Problema é a tua cabeça. O milagre não é uma contradição do natural. O milagre é uma contradição do que você sabe sobre o natural. É o teu jardim, como você está cuidando. É o teu jardim, como você está cultivando. A tua vida é uns 10% do que você faz ou do que acontece com você, e uns 90% de como você reage às coisas. Fica de pé nesse momento. Fala comigo: hoje é o meu dia. Fala comigo: hoje é o meu dia. Onde é que está o grupo de música aqui? Onde é que está o povo de Deus aqui? Hoje é o teu dia. Levanta as tuas mãos mais uma vez. A oração de Paulo era sempre que os olhos do entendimento do povo fossem abertos. Paulo nunca orou para que Deus fizesse mais alguma coisa, ele já fez tudo. A oração dele é: abre os olhos do entendimento do povo, para que o povo veja. Jesus, ele diz: eu vou ungir os teus olhos com colírio, para que você veja. Não há problemas, não há impossíveis. Existe uma frase que diz o seguinte: por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Qual é o teu impossível? O que é que você acha que você não consegue fazer? Deus pode e Deus vai. Deus pode e Deus vai. Não há impossíveis. Fala comigo: não há impossíveis. Fala mais uma vez: não há impossíveis. Levanta as tuas mãos. Fecha os teus olhos agora. Começa a falar com o teu Senhor.
eu sei que tudo coopera para o meu bem. Você pode ficar só tocando nessa parte do refrão. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Deus está trazendo ouro. Deus está jogando fora o bronze. E Ele está trazendo ouro nessa noite. É dia de ouro para você. É dia de abundância. Eu não quero saber do que vão pensar de mim. Eu não quero saber da opinião do meu vizinho. Agora é você e Deus. É você e Ele agora. É você e Deus. Deus está aqui. Ele está vendo o rio. É muito fácil declarar a palavra quando você está no mar vermelho, aberto. É muito fácil declarar a palavra quando o louvor está cantando e você está nessa unção coletiva. E aí você diz: o coração deles vai se derreter. Mas quando chega no deserto, tudo já está preparado. Algumas pessoas dizem: não vai acontecer. Deixa eu dizer algo pelo Espírito de Deus. Dá esse microfone. Continua nesse toque. Deus, Ele enxerga do outro lado do rio. Essa noite, Deus te trouxe para a beira do rio. E você está aqui dizendo: eu não posso. Eles são maiores do que eu. Eu sou um gafanhoto. Sabe o que foi que Deus falou para eles? Porque esse povo me afronta. Até quando eu vou suportar esse povo? Até quando Deus vai precisar suportar a igreja? Quando Ele devia celebrar a igreja? Até quando Deus vai suportar você? Quando Ele quer celebrar a sua vida? Eu não posso. Eu não posso. Deus está dizendo: sobe para cá. Assentado à direita de Cristo, acima de todo principado, acima de toda potestade, recebeu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Sobe para cá. E enxerga como eu estou enxergando. Os demônios, o diabo, lá do outro lado do rio, estão apavorados. Porque tem uma igreja, porque tem um povo que sabe quem é, que sabe o que tem, que sabe o que pode. O coração deles está derretido. Todos estavam chorando,
estavam chorando, porque foi o resultado da confissão errada. Mas havia alguém ali, chamado Josué. Havia alguém ali chamado Caleb. E Caleb rasgou as suas vestes. Você precisa nessa noite rasgar as suas vestes. Você não pode mais tolerar. Você tem que perturbar a ordem do seu presente para você conquistar o seu futuro. Chegou a hora de rasgar as vestes. Chegou a hora de dizer: eu não aceito. Ele rasgou as vestes e ele disse: calem a boca. A terra que o Senhor deu é muito boa. Esses gigantes vão ser o nosso pão. Nós vamos comê-los. Nós vamos vencê-los. Qual é a tua confissão? Fala comigo: hoje é o meu dia. Fala mais uma vez: hoje é o meu dia. E Deus começou a falar: por que esse povo está me insultando? Por que você está insultando Deus, dizendo que Ele não fez o que Ele já fez? Porque eles estão me insultando. Eles vão morrer nesse deserto. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, porquanto neles havia um espírito diferente, eles vão possuir a terra. Que espírito é esse que Josué e Caleb tinham? É o espírito da fé. Ele está em você. Você acha que era normal nos tempos de Josué e Caleb fazer aquele tipo de declaração? Você acha que era normal nos tempos de Jesus as pessoas falarem com as árvores? Você olha para a Bíblia e vê como se fosse uma história para dormir, como se fosse uma coisa diferente. Naquele tempo o povo era diferente. Não, naquele tempo o povo era igual a você. Tinha fome, tinha sede. Naquele tempo não era normal as pessoas falarem com as árvores. E muito menos normal ainda as árvores responderem o que alguém falava. Mas havia um espírito nele. Que espírito é esse? É o espírito da fé que está em você. Não era normal nos tempos de Jesus as pessoas falarem com as águas, falarem com os ventos. E muito menos normal que o vento e que as águas obedecessem. Mas havia um espírito diferente nele. Que espírito é esse?
É o espírito da fé que está em você agora. Não era normal nos tempos da Bíblia as pessoas arrodearem uma muralha. Qual é a cara de espanto que você faria nos dias de hoje se alguém olhasse para uma parede enorme? Não era normal, mas ele tinha um espírito diferente. É o espírito da fé que está em mim, que está em você. Mas que diz a palavra da fé? Está na minha boca, está no meu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. É muito bonita no seu coração, mas não faz efeito. É muito bonito só na boca, dá para fora, mas não faz efeito. Tem que estar na boca e estar no coração. Você vai devorar o seu gigante nessa noite. Há um mover do Espírito aqui. O grupo de música não vai cantar uma música, só vai continuar nesse ritmo. E esse ritmo vai ficar mais forte. E essas batidas vão ser as batidas no teu coração, acelerado, dizendo: eu vou atravessar esse rio. Acelerando, dizendo: eu vou gritar para essa muralha. Acelerando, dizendo: eu vou falar com essa montanha. Acelerando, dizendo: eu vou calar os ventos. Acelerando, dizendo: eu vou andar nas águas. Aí está o poder de Deus, está sobre você. A unção, o poder, a unção, o poder. Continua nesse ritmo. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Você vai pisar onde você sabe que você vai pisar. Você não precisa ser tímida. Você não precisa imitar ninguém. Você vai chegar onde Deus disse que você vai chegar. Avança. 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 Você não foi chamado para assistir esse culto. Você foi chamado para fazer esse culto. A arma está apontada para você. É a palavra rema que foi lançada. É a vida sobre a tua vida. O que você vai fazer com essa palavra agora? Começa a falar com a tua montanha agora. Começa a declarar qual é o teu alvo. Fala! Fala agora! Não fica olhando para mim. Acabou. Acabou o ensino. É você agora. Fala! Fala 2012!